8 horas, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes nesta quinta-feira, 21 de janeiro de 2021. E lá vamos nós para mais um dia de notícias, de expectativa, de vontade de saber quando é que chega a vacina, isso tudo. Ontem, na posse do presidente Joe Biden, o que aconteceu foi o esperado, um discurso em que ele exaltou a democracia, e o que chamou a atenção no Brasil foi a pronta manifestação do presidente Jair Bolsonaro, desejando boa sorte ao novo presidente, falando em estreitar laços no relacionamento de longa data entre Brasil e Estados Unidos. Queria começar hoje com a palavra que a presidente da ANCHAM, a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, usou na matéria que a gente veiculou agora há pouquinho aqui no Primeira Hora, falando sobre esse momento. Pragmatismo é uma palavra meio chata, né? Não é uma palavra que desperta emoções, não é uma palavra que faz você ter ali aquela sua convicção ideológica. Ninguém é arraigadamente pragmático. Ninguém vai pra rua com bandeira, nada, não. Pragmatismo é ali o arroz com feijão, é fazer o que é necessário. Pragmatismo. O presidente Jair Bolsonaro ontem foi pragmático como deveria sempre ter feito, quando a eleição de Joe Biden já havia sido muito clara, e isso aconteceu com aquela primeira manifestação. Ele foi pragmático e falou: presidente, estamos juntos, né? Na linguagem popular aqui, sem a linguagem diplomática. Ontem, quando nós ouvimos aqui o embaixador Rubens Barbosa, que foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele falava sobre a mudança que aconteceu gigante nesses últimos anos. Quando Jair Bolsonaro foi eleito e optou por colocar no Ministério das Relações Exteriores um chanceler marcadamente ideológico, o mundo era outro. Donald Trump era presidente dos Estados Unidos e havia uma grande possibilidade de que ele fosse reeleito. Não havia Covid. Dentro do raciocínio do bolsonarismo, fazia toda a lógica que uma pessoa com esse perfil ocupasse o Ministério das Relações Exteriores naquele momento. Agora tudo mudou. E o que a gente precisa agora é de vacina. A gente precisa de vacina. Já ficou bem claro para o nosso ouvinte que teremos necessidade de mais de uma vacina no Brasil. Só a vacina Coronavac, do Instituto Butantan, não vai dar conta. A gente não tem insumo, os insumos ainda não foram liberados pela China, a produção nacional ainda não acontece. São muitos nãos no momento em que a gente não pode esperar. A gente precisa de mais vacinas. Cadê a vacina que será desenvolvida pela Fiocruz, que é a vacina de Oxford e que tem o seu elemento ativo que em algum momento vai chegar aqui, vindo também da China, ou a vacina pronta vinda da Índia? Cadê? A gente precisa disso agora. Nesse momento em que a Covid volta a crescer, em que, infelizmente, os números voltam a crescer também, o Lucas Josino, repórter da Rádio Bandeirantes, acabou de informar agora, no Primeira Hora. De novembro para dezembro, houve um aumento de quase 100% no número de mortes em São Paulo, de pessoas infectadas por Covid, na faixa mais jovem da população. Ou seja, a coisa ainda não passou. Amanhã, sexta-feira, tem reclassificação em São Paulo. O que vai acontecer? Olha, não vai ser nenhuma surpresa, se houver algum endurecimento. Porque todos os representantes do centro de contingência já falaram isso. Amarelo não está resolvendo, a gente vai precisar dar um passo à frente, fechar. No momento em que não há mais auxílio emergencial, em que não há mais suspensão de contrato de trabalho, em que não há mais nenhuma dessas medidas que foram adotadas lá atrás no ano passado, e no momento em que ninguém mais consegue, tem disposição, aguenta a quarentena, a gente precisa de vacina. Então, o mesmo pragmatismo que ontem a gente leu no tweet do presidente Jair Bolsonaro, saudando a posse do presidente Joe Biden, é o que a gente precisa agora também em termos de relacionamento do Brasil com outros países. Se é a China, se é a Índia que tem a vacina para fornecer para a gente, vamos atrás. Com o Ministério das Relações Exteriores falando claramente: eu estou fazendo o possível
para acelerar esse processo. Muita coisa não está na minha mão, muita coisa é do setor privado. Existem questões nacionalistas nesses países também, mas eu estou fazendo tudo o que eu posso e tudo o que eu não posso para acelerar esse processo. Pragmatismo. Cláudio Humberto, Pedro Campos, bom dia para vocês. Olá, muito bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Pedro Campos, bom dia, Brasil. Olha, você tem toda a razão, né? Falta tudo isso mesmo. O Brasil precisa de vacina já, mas o mundo inteiro também precisa. Exatamente essa a principal dificuldade, o principal obstáculo para a chegada de insumos, de vacinas prontas, etc. O mundo todo quer vacina. O mundo todo precisa de vacina urgentemente, né? É só você verificar os números da vacinação, que inclusive foram citados ontem aqui, dos países mais ricos do mundo, a começar pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, além de ser o país mais rico do mundo, né, tem 330 milhões de habitantes, é muita gente, é o país principal fabricante de vacinas neste momento, pelo menos das vacinas mais festejadas, a Pfizer, a Moderna e tal, iniciativa privada, e apesar disso só conseguiu vacinar em mais de um mês de processo de vacinação, cerca de pouco mais do que 12 milhões de norte-americanos. Só para você ter uma ideia da dificuldade que há em relação à vacina. O país que primeiro começou a vacinar a sua população, que é o Reino Unido, só conseguiu vacinar 4 em 66 milhões de habitantes, o que também é uma demonstração dessa dificuldade. O governo brasileiro, ao contrário do que tem sido noticiado, etc e tal, porque a notícia é sempre da acusação, né? E alguém, a oposição, fazendo o jogo que é próprio de oposição mesmo, não, o governo está fazendo nada, o governo está parado, não sei o quê. Tem 4 ministros do governo federal envolvidos nessas conversações com a China e com a Índia. Além do ministro da Saúde, evidentemente, porque é da área, está lá a ministra da Agricultura, que ela representa o setor da economia do Brasil, que colocou o nosso país numa condição privilegiada de grande player, né, de grande protagonista da economia mundial através do agronegócio. Até ontem eu estava lembrando, durante o Bastidores do Poder, exatamente essa condição, a condição do Brasil de grande produtor de alimentos. Como é que a China ia dar uma sacaneada com um país que abastece o seu povo de comida? Né? Não faz o menor sentido isso. Então, as suspeitas que foram lançadas sobre uma atitude da China de hostilidade para se vingar, para se vingar lá dos filhos do presidente. Meu Deus, olha, foram ditas tantas bobagens, tantas idiotices sobre isso nos últimos dias, que até Deus duvida, né? Além do ministro da Saúde e da ministra da Agricultura, também estão nesse processo negocial, nesse entendimento, sobretudo com a China, o ministro das Relações Exteriores, evidentemente, né, também está participando disso, não só pessoalmente, mas através dos representantes da diplomacia brasileira em Pequim, e também, principalmente, o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Por que a presença dele é importante e foi definida pelo presidente de uma maneira que eu acho que, para usar a expressão que utilizada pela Thaís na abertura do programa, foi uma decisão pragmática. Por quê? Porque o ministro das Comunicações é figura central na definição da tecnologia 5G, que é a coisa que mais interessa à China neste momento, além, é claro, da questão da vacina, né? A questão da imunização do seu povo, certamente. Mas a definição no Brasil do 5G é uma coisa é uma decisão da qual o ministro das Comunicações será um personagem essencial. Então, a presença dele nesse grupo de entendimento com a China, sinaliza, inclusive, uma abertura do governo brasileiro para negociar também outros aspectos das relações políticas e comerciais entre os dois países. As dificuldades que a gente tem enfrentado, tem verificado na questão da vacina, são dificuldades comuns a todos os países do mundo. É claro que o Brasil poderia ter mandado melhor nesse processo, mas é bom lembrar sempre que o Brasil apostou nessa vacina da Oxford AstraZeneca,
que é aquele laboratório suíço, né, parceiro da universidade, da tradicional universidade inglesa, e fez um pagamento de 2 bi lá em junho do ano passado. Quer dizer, foi uma atividade até precoce em relação a muitos outros países. Só que as pesquisas do desenvolvimento dessa vacina não ocorreram com a celeridade que se esperava, né? E, enfim, foi uma coisa meio lotérica mesmo, né? Esta semana o presidente Bolsonaro assinou uma medida provisória destinando mais 1,680 bilhão para a compra de vacina, daquelas vacinas do acordo da COVAX Facility, liderado pela Organização Mundial de Saúde. Enfim, teremos sempre dificuldades daqui para frente com relação à questão de vacina. Somos um país com 210 milhões de habitantes, com todas as dificuldades que isso pode provocar, mas eu tenho muita esperança de que vai dar tudo certo. E voltamos a falar depois adiante sobre a carta, aliás, muito bem feita, viu, do presidente Jair Bolsonaro ao novo presidente dos Estados Unidos. É isso aí, Cláudio Humberto, né? A gente critica quando o presidente fica em silêncio às vezes, tem que elogiar o presidente da República também aqui, né? Que manifestou nas redes sociais, mandou uma carta mostrando interesse, né, em aproximar a relação do Brasil com os Estados Unidos. É isso que se espera, né, de um presidente da República, seja lá qual for a sua ideologia, seja lá qual for a sua conveniência de ideias com outro líder mundial. E quando se fala do presidente dos Estados Unidos da América, nós estamos falando aí do homem mais poderoso do mundo. É claro que o Brasil, na diplomacia, né, precisa ter muita... E os dois assuntos aqui, trazidos por você e pela Thaís, eles estão conectados, porque nós estamos falando da relação exterior do Brasil, né? Ontem eu critiquei muito, e até quero discordar do Cláudio aqui, quando o Cláudio fala dessa questão da influência que as declarações dos filhos do presidente em relação à China, do ex-ministro da Educação, lá o Abraham Weintraub, e do próprio Ernesto Araújo, né, que ontem critiquei aqui nesse mesmo horário no jornal Gente da Rádio Bandeirantes, o chanceler brasileiro que brincou com essa história de uma forma pejorativa, com esse que é o principal parceiro comercial brasileiro. Acredito, viu, Cláudio, pelas informações que eu tenho colhido aí com representantes desse setor das relações exteriores, que isso prejudica de uma maneira geral, não só no caso específico, a relação com a China. Tanto é que o governo brasileiro chamou quem? Chamou aqueles que têm seriedade nesse debate, aqueles que nunca zombaram, né, das questões chinesas, que são o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e a ministra Tereza Cristina, que tem um excelente canal de comunicação diplomático. E, aliás, parabéns à ministra Tereza Cristina, que conduz com maestria, né, uma das pastas mais importantes do governo federal, que é a pasta que está ligada ao agronegócio, o setor que salvou a nossa lavoura. Por falar em agronegócio, setor que ficou muito de nariz torcido com esses episódios narrados aí recentemente, quando os filhos do presidente da República debocharam, né, questionaram, aí foram para cima dos chineses, e nós tratamos isso também aqui no programa, nesse assunto no programa recentemente. Então a questão central aqui é o seguinte: como deve ser uma relação diplomática de um país que tem interesses com outro, né? Dessa forma, como Jair Bolsonaro está manifestando a sorte, está manifestando interesse em ter uma proximidade. A gente sabe que o Joe Biden não é flor que se cheire, porque ele disputa com o Brasil também mercado na China. Vamos ser realistas aqui, né? Quando ele fala de desmatamento e tal, provavelmente ele tem um assessor lá que sabe que não é essa história toda, esse pânico de desmatamento. O Brasil é um dos países que mais preservam no mundo todo a sua vegetação nativa, né? É indispensável dizer isso. Por que o Macron outro dia falou um monte de bobagem também sobre o desmatamento? Porque tem interesse comercial. Tá óbvio, tá claro, tá Macron escancarado mentiu, isso né? hoje. Mentiu, né, Cláudio? Mentiu. E o Cláudio Humberto, Pedro, foi no ponto: 5G. 5G é o grande negócio que a gente vai ter no Brasil nesse ano, com um leilão previsto ainda para o primeiro semestre, uma tecnologia nova, revolucionária, bilionária, e que hoje concentra uma disputa entre empresas chinesas, a tecnologia chinesa, e a outra tecnologia que é usada por empresas europeias de telefonia, que tem a adesão dos Estados Unidos. Essa é a briga, né? Eu queria só falar mais uma coisinha sobre isso, Thaís, que é sobre esse poder paralelo que o Rodrigo Maia está querendo implantar no país. Também não é correto isso, sabe? Ontem ele veio com toda a pompa, não, estamos bem com os chineses, eles vão mandar, como se ele fosse o responsável pela negociação.
a responsabilidade nesse caso tem de ser do governo federal, que errou, apontei aqui os erros na minha avaliação, com base no que eu ouvi aí de especialistas em relações internacionais, pessoas que estão na linha de frente, em São Paulo, em Brasília, nesse assunto. Errou, o ministro das Relações Exteriores não adota uma política internacional que favorece o Brasil nesse momento. Agora, é preciso separar as coisas. Não é porque nós estamos aqui criticando esse ponto do governo federal que nós estamos elogiando automaticamente o que está sendo feito aí por outras autoridades que estão querendo aparecer, né? A Câmara Federal não tem nada a ver com isso. O Rodrigo Maia está querendo os últimos minutos de holofote enquanto está na presidência da Câmara Federal. 1º de fevereiro ele deixa a presidência, vai ter uma nova eleição. Ele está aproveitando esse momento e não podemos aceitar esse poder paralelo de negociação. Isso é missão do governo brasileiro. Se o ministro das Relações Exteriores não tem capacidade para isso, que outros ministros assumam e ajudem o Brasil nessas negociações. Eu até disse aqui, né, que essa reunião ia dar em nada, como de fato não deu, né? O Rodrigo Maia foi para essa reunião louco, porque tem uma coisa em comum entre o Rodrigo Maia e o embaixador da China. Os dois detestam o presidente Bolsonaro. E o que é que o Rodrigo Maia esperava? Ouvir do embaixador da China que havia problemas, ou que há problemas de natureza política na relação entre os dois países, e o embaixador negou isso. E ele ficou meio, apesar disso, ele saiu da reunião dizendo que há problemas de relações e etc e tal. Em diplomacia, ou nas relações entre os povos, já se disse isso aqui, inclusive essa expressão já foi utilizada, não há outro interesse a não ser o interesse econômico, né? Os países não defendem posição política, os países não alimentam ressentimentos, os países têm interesses, né? A China tem interesses no Brasil, tanto quanto o Brasil tem interesse na China. As declarações malcriadas, desnecessárias, que causaram problemas, problemas eu não digo, mas causaram constrangimentos aos brasileiros de uma maneira geral, dos filhos do presidente ironizando os filhos ou ministros do governo ironizando a China, etc e tal. Essas coisas todas causaram aborrecimento, causaram constrangimentos, mas do mesmo modo que o filho do presidente foi agressivo com os filhos, foram agressivos em relação à China, por exemplo, o embaixador da China chutou no saco do presidente do Brasil e dos seus filhos. Então é jogo jogado, meu caro. Não tem esse negócio, agora eu vou ficar com raivinha pelo resto da minha vida, porque um dia alguém usou lá um ministro do governo, colocou lá reproduziu o gibi, uma capa de um gibi que fala do chinês, não sei o quê. Esse tipo de coisa não existe nas relações diplomáticas, né? Eu acho que o Brasil tem um corpo diplomático, acho não, né? Tenho absoluta certeza que o Brasil tem talvez o melhor corpo diplomático do mundo. A diplomacia mais bem constituída, mais consolidada, é uma escola da diplomacia no mundo inteiro, a brasileira, né? Tanto assim que os estrangeiros acorrem ao Brasil todos os anos, todas as turmas, há décadas, do Instituto Rio Branco, tem estrangeiros aqui que são enviados pelos seus governos para aprender a fazer diplomacia. Então, assim, o pragmatismo, voltando a essa questão aí, essa expressão que pode não ser muito agradável, que a Thaís, como a Thaís lembrou, mas é a que define isso, né? Os países têm interesses. Isso, e é exatamente esse tipo de coisa que vai presidir também as relações do Brasil, do governo brasileiro com o governo dos Estados Unidos. Se a gente for na leitura da carta um pouco longa, talvez fosse necessária mesmo ser longa, né, do presidente Bolsonaro a Joe Biden, que é o novo presidente dos Estados Unidos, é uma carta, inclusive, pessoal, né, com timbre pessoal do presidente da República. Isso já tem um significado, não é uma coisa, como é que eu diria, institucional, é uma carta pessoal do presidente do Brasil ao presidente dos Estados Unidos, na qual ele realça o que há de comum entre os dois países. E há mais temas que aproximam o Brasil dos Estados Unidos do que nos separam, né? Muito pelo contrário.
As pessoas imaginam que o Joe Biden vai chegar lá, vai empunhar a bandeira do PSOL, vai defender os interesses da Dilma. Imagina, né? Isso, os países, o chefe de governo, quando investido de suas funções, dessas funções, assume compromissos com os interesses dos seus próprios países em relação aos demais. Portanto, e o Brasil, assim, é preciso acabar com essa história do complexo de vira-latas a que se referiu o Pedro Campos ontem, porque o Brasil, não tenho dúvida, é um dos países mais importantes do mundo, ponto. E sobre todos os aspectos, inclusive no sentido do comércio internacional, etc. Não esperem do governo norte-americano nenhuma atitude hostil, claramente hostil, em relação ao Brasil. Nós não somos nenhuma republiqueta que se sujeitaria a esse tipo de coisa. Cláudio, notícia de agora cedo, bombeiros estão combatendo um incêndio no Instituto Serum, né? Na Índia, um dos maiores fabricantes de vacinas do mundo, que está produzindo imunizante contra o coronavírus. Tem imagem aí para quem está acompanhando com imagem, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, pelo Facebook da Rádio Bandeirantes. A notícia boa, segundo a apuração do nosso produtor Caio Pussi, né? Se há alguma notícia boa no incêndio, é que ela não está atingindo a área onde a vacina do coronavírus é produzida. Mas, de qualquer forma, é um instituto, né, produtor aí desses insumos e também da vacina, que está sendo alvo, então, do fogo. 4 pessoas foram resgatadas, segundo autoridades locais, ninguém ficou ferido. O incêndio atingiu o novo prédio que estava em construção e ainda não há informações do motivo do fogo, né? Mas nós temos, então, a notícia nesta manhã aqui no Brasil, de que parte desse instituto lá na Índia, um dos maiores fabricantes de imunizantes do mundo, acabou sofrendo. Dá para ver aí o fogo, né? Uma região até pouco habitada, não é onde fica esse instituto, a fumaça. É mais uma fumaça escura, não é, Pedro, que se vê nesse momento saindo desse edifício. Que seria um prédio novo que foi construído aí do lado do prédio principal do Instituto Serum. Só faltava essa, né? Era o que faltava, né? Mas ainda bem que a notícia é boa, né, Cláudio? Ontem a gente passou por um sufoco aqui no Brasil, né, Cláudio? Porque uma aeronave que transportava vacina quase entrou em rota de colisão com outro avião, né? Uma questão que ainda vai ser esclarecida aí pela ANAC, mas de qualquer forma também assustou, né? 2 aeronaves que ficaram muito próximas aqui em território nacional, né? Um monomotor, né, certamente desprovido de equipamentos de comunicação, de orientação, acabou ficando na rota do outro avião. E isso obrigou o piloto do avião maior a fazer manobras que sempre encerram grande risco, né, de segurança, mas deu tudo certo, mas é preciso investigar. Não pode, de repente, tá descendo um avião, um Boeing ou um Airbus, ainda mais com carga tão preciosa, humana e material, de repente se vê, olhar, tem lá um mosquito, né, que é um aviãozinho no meio do caminho. Isso não pode existir, né? O controle de voo existe exatamente para isso, para evitar esse tipo de ocorrência.